Olá, queridos amigos, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para dar continuidade ao nosso seminário de Conjuf, Conversão e Justiça pela Fé. Algumas pessoas ficam um pouco preocupadas de nós começarmos seminários e não concluirmos. Veja bem, não precisam ficar preocupados que nós vamos concluir todos. Assim como vocês podem olhar na nossa playlist, alguns já estão concluídos. Congresso Cristalina foram postados até se concluir. O Seminário Teológico da Promessa, faltam ainda alguns sermões, mas já está perto de se concluir. Então todos os seminários serão concluídos. E eu quero que vocês não se apavorem, mas nós estamos prestes a começar novos seminários. Qual é o nosso objetivo? Vou repetir mais uma vez. É cobrir o maior leque possível de necessidades. Muitas pessoas me perguntam: Silverino, poxa, eu tinha uma dúvida sobre tal tema, tem como você gravar um sermão sobre isso, sobre tal assunto, sobre tal assunto? Então eu não quero ser parcial, eu quero ser imparcial gravando vários temas que possa atender diferentes necessidades. Profecia é uma necessidade, conversão e justiça pela fé, né? A justificação, outra necessidade. A obra do sustento próprio hoje, o que é obra do sustento próprio? Outra necessidade, enfim. Então nós vamos gravar o máximo possível de seminários e vamos avançar. O seminário de Conjuf, nós vamos ter uma contribuição especial a partir de hoje. É o nosso querido irmão e amigo Aquiles Camar. Ele vive hoje aqui em Capitólio com a sua esposa Tamara e com os seus 2 filhinhos. O Aquiles tem 25 anos, ainda é um garoto, a sua esposa tem 23 anos. E eles têm 2 filhinhos pequenininhos ainda, um de 2 aninhos e o outro de 6 meses. Então ele vai estar dando uma contribuição no nosso canal. Ele também foi aluno no IEST, assim como eu fui, porém quando ele estudou eu já tinha me formado e até tive o privilégio de ministrar algumas classes para ele. Já faz alguns anos que ele migrou para o campo com sua família, onde tem feito diferentes coisas e tem mostrado para todos nós aqui que com o trabalho do campo é possível ter uma vida digna e sustentar a família. E ele vai nos dar a sua contribuição, dando seguimento ao nosso seminário de Conversão e Justiça pela Fé. Olá, meu nome é Aquiles. Como o Silverino havia dito, darei continuidade ao seminário de Conjuf e estarei iniciando com um tema sobre o arrependimento. E é interessante notar que se fala muito sobre vida no campo, alimentação, profecia, porém o tema mesmo do arrependimento é pouco abordado no meio cristão. Por que será? Será que o arrependimento é um tema menos importante, um tema de verdade preciosa? Porém eu afirmo com ênfase que o arrependimento é um tema de verdade presente, um tema atual. João Batista, ele tinha uma mensagem. João Batista, para falar a verdade, ele foi o profeta que mais se relaciona com o povo da última geração. Ele foi um profeta pré-advento, igualmente o povo da última geração o será. E olha o que a mensageira do Senhor escreve sobre João Batista em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 61. Era ele, João Batista, um representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias, aos quais Deus confiara sagradas verdades. Ou seja, a profeta do Senhor disse que João Batista representaria, ou é um representante do povo que estaria vivendo nos últimos dias. Em Mateus 3, convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Ali nos vem trazendo a mensagem desse profeta pré-advento que é comparado ao povo dos últimos dias. E lá diz o seguinte, no versículo 1 do capítulo 3 de Mateus: E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, olha a mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, a mensagem primária dele era arrependei-vos. E arrependei-vos por quê? Porque é chegado o reino dos céus. E quero acrescentar ainda mais um motivo, não apenas porque João Batista representa o povo
dos últimos tempos, não é apenas por esse motivo que deveríamos estar estudando mais sobre o arrependimento, mas já pararam para pensar qual é o dia que vivemos hoje, que vivemos no antítipo dia do juízo, o dia da expiação, em que Cristo está perante o Pai no Santo dos Santos intercedendo pelo seu povo. Já paramos para pensar que solenidade e o que acontecia com o povo de Israel uma vez que se iniciava essa obra. O que era exigido do povo. Queria ler o que Ellen White diz no Grande Conflito. No Grande Conflito, página 216, ela vem dizendo o seguinte: vivemos hoje no grande dia da expiação. Enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que se afligissem em arrependimento do pecado, era uma exigência. De igual modo, todos quantos desejam que seu nome seja conservado no livro da vida, devem agora afligir-se diante de Deus em genuíno arrependimento. Ou seja, a obra do arrependimento é uma obra atual, é uma obra para hoje, um assunto que deve permear o povo de Deus hoje. Este dia com Deus, meditação Este Dia com Deus, dia 23 de novembro, diz o seguinte: precisamos orar agora, como nunca oramos anteriormente. Por quê? Porque estamos vivendo no grande dia da expiação e devemos confessar nossos pecados e fazer diligente esforço em prol do arrependimento. Então vimos como é importante a obra do arrependimento hoje, como esse assunto deve permear o povo de Deus. E Jesus, ele vem trazendo em Lucas capítulo 5, versículo 32, ele vem nos trazendo o seguinte, dizendo que essa obra, ela foi feita para apenas uma classe de pessoas. E ele vem dizendo o seguinte, no versículo 32 do capítulo 5 de Lucas: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O arrependimento, ele existe apenas para esta classe de pessoas, pecadoras. Pecadoras que necessitam da graça de Cristo. Pessoas que sentem a vileza do pecado. Pessoas que sabem que sem Cristo não podem avançar. Para esse tipo de pessoa. E Jesus, em Lucas 13, versículo 3, ele vem acrescentando mais alguns detalhes sobre a obra do arrependimento. Lucas 13, versículo 3 e versículo 5, ele nos diz o seguinte: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E no versículo 5, ele vem repetindo o mesmo conceito: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou seja, Jesus torna a obra do arrependimento um pré-requisito para a bem-aventurança, um pré-requisito para a salvação. Mas espera aí, então quer dizer que a graça não é tão de graça assim. Eu afirmo com toda a ênfase, a graça é de graça, porém não sem condições. Vou usar um exemplo. Se um amigo meu me presenteia com um carro, ele me deu o carro de graça. Porém, se eu não for buscar o carro, se eu não for no cartório registrar aquela ação, passar o carro para o meu nome, for no órgão responsável, no Detran, para ratificar essa ação, o carro não será meu, mesmo que tenha sido de graça. Então a graça de Cristo, de igual modo, eu sei que eu usei um exemplo simples, mas a graça de Cristo de igual modo se aplica em nossa vida. Ela é de graça. Eu não farei nada para merecer, porém não é sem condições. E Jesus, ele confirma isso em Lucas 13, dizendo que se nós não nos arrependermos, todos de igual modo vamos perecer. Agora, por que que Deus escolheu o arrependimento para que alcancemos a salvação?
Vamos em Atos 3. Atos 3, versículo 19. Aqui no discurso de Pedro para a multidão, Pedro diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Deus usa o arrependimento apenas porque o arrependimento é a obra que vai de encontro com o problema. Isaías 59, 1 e 2, Deus ali, o povo de Israel, tem a impressão que Deus está surdo, que Deus está mudo, que Deus tapa os seus olhos para com a nação. E ele vem trazendo o porquê ele está, de fato, em silêncio. Porque os pecados e as iniquidades do povo fazem separação entre Deus e o crente, entre Deus e o devoto. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E o arrependimento ele vai de encontro com o pecado. O arrependimento é a obra que Deus usa, é o componente, o elemento que Deus usa para ir de encontro com a ferida. Eu me arrepender, eu fazer uma obra, igual Ellen White diz, em prol do arrependimento, é estar de encontro com o problema, é tratar com o pecado. Então por isso que Deus usa o arrependimento para que alcancemos a bem-aventurança. Vou repetir o versículo, em Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim, olha a cronologia do versículo, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Primeiro Deus usa a obra do arrependimento para causar a conversão, e uma vez que a pessoa está arrependida, conversa, aí sim vem a presença do Senhor. E o arrependimento, o arrependimento ele é uma obra para corajosos. Os covardes não conseguem alcançar essa obra. Por quê? Porque existem tantas pessoas amarguradas, deprimidas, caindo nas drogas, alcoolismo, porque estão presas pelo pecado, porque não conseguem encarar o pecado. Apenas através do arrependimento a pessoa consegue alcançar alívio para a alma. Mas será que o arrependimento ele é só para, como eu disse, só para pessoas corajosas? Deus dá força para todos, meus irmãos. Todos podemos alcançar o arrependimento. Deus não pode exigir nada além das nossas forças. Então, o arrependimento é para mim e para você. O arrependimento, ele é para todos nós. E quando eu preciso me arrepender? Vamos lá em Atos 17. Atos 17, capítulo 17, versículo 30. Diz o seguinte: nos diz o tempo que Deus gostaria que o ser humano se achegasse a ele em arrependimento. Lá nos diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus ele deseja que eu e que você, que nós nos arrependamos assim que a luz chega. Deus não leva o tempo da ignorância, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não quer saber o tempo em que eu andei em trevas, Deus não vai me exigir isso. Mas uma vez que a luz chegou, uma vez que Ele me anunciou a verdade, então aí que eu preciso me achegar em arrependimento. A luz é um elemento essencial na obra do arrependimento, na vida do ser humano. Por exemplo, Paulo em Romanos 7,7 diz que ele não conheceria o que é concupiscência, ele não conheceria o que é cobiça, se a lei não expressasse ali, não cobiçarás. Uma vez que está exposto ali o pecado, está descrito, a luz veio, então ele conhece o pecado e não praticará. Uma vez que ele o praticou, ele não será inocentado. Então a luz é um elemento essencial. Jesus, por exemplo, vamos lá em João capítulo 9. João capítulo 9, versículo 41 diz o seguinte:
Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, assim que a luz chega, eu não tenho excusa. E podem existir, pode ser até bizarro isso, mas eu digo isso porque eu já presenciei, eu já conheci pessoas que evitavam de conhecer as escrituras, de estudar. Na época foi até sobre o Apocalipse. A pessoa, ela não queria estudar o Apocalipse, ela não queria prescrutar o livro, estudar, conhecer, com medo do que iria acontecer. E ela dizia para mim: não, eu prefiro nem ler, porque aí estarei escusada das coisas que ali estão descritas. Então, será que se eu rejeitar a luz, eu não quero nem saber da luz, eu não sei que cobiça é pecado e não quero nem saber, para que eu não seja culpado disso, será que estarei escusado deste pecado? Será que Deus não levará em conta, porque eu decidi voluntariamente não conhecer? Será que Deus levará em conta isso? É interessante notar que em Oséias capítulo 4, versículo 6, nos traz a seguinte informação: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. O povo decidiu, por livre e espontânea vontade, rejeitar a luz. Eles não quiseram conhecer a luz. Deus trouxe profeta vez após vez. Tinha o ministério levítico, o sacerdócio, tinha toda uma estrutura já engajada e planejada por Deus para que o povo não ficasse na ignorância. Mas o povo rejeitou deliberadamente o conhecimento. E Deus levou em conta, porque o conhecimento estava acessível, porém eles não acessaram o conhecimento porque não quiseram. E uma vez que nós vemos a luz, assimilamos e começamos a viver a obra do arrependimento em nossa vida, as verdades bíblicas, as verdades do Espírito de profecia, o arrependimento, ele se torna palpável, ele se torna visível. Tem pessoas que dizem que o arrependimento, o amor, a fé são elementos abstratos, que não se podem ver. Porém, eu afirmo categoricamente que o arrependimento, o amor, a fé, entre outros elementos, eles são concretos, concretos como uma pedra, igual essa Bíblia que eu posso ver, palpar e até sentir o odor dela. A profeta do Senhor diz que a obra do arrependimento tem cheiro de vida para a vida. Então o arrependimento, ele é visível, ele é palpável. Eu não posso chegar e dizer: estou arrependido da minha obra, da minha má ação, e continuar praticando aquela má ação. Isso seria hipocrisia. Eu estaria não enganando a Deus e nem aos seres humanos que me cercam, mas eu estaria enganando somente a mim mesmo. Então vamos ver o que João Batista acrescenta sobre a obra do arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Ele vem dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o arrependimento, ele tem fruto. O arrependimento pode se ver. O arrependimento não é um elemento assim tão simples, que eu apenas digo: eu estou arrependido. Deus vê o meu coração e eu continuo vivendo a mesmice do velho homem. Deus, ele almeja uma restauração do ser humano. E a obra do arrependimento é restauradora. Olha o que a profeta do Senhor acrescenta sobre os frutos do arrependimento. Patriarcas e Profetas, página 630. O arrependimento do homem implica em uma mudança de intuitos. Ou seja, o arrependimento vem de dentro para fora. Podemos perceber a incoerência das pessoas que dizem: ah, Deus vê o meu coração. Deus vê o meu coração, porém os frutos não condizem com a professa fé. Porque uma vez que ela afirma que Deus vê o coração dela, Jesus também afirma
que é do coração que procede as palavras e as ações. Se as palavras e as ações são incoerentes, o problema está aqui. Nós não podemos atacar um irmão por conta do tamanho da saia, do estilo da calça, por conta da maneira de se alimentar ou falar. O problema está aqui. Nós devemos tratar a ferida de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque, como a profeta do Senhor afirmou aqui, o arrependimento implica uma mudança de intuitos, é interior, começa de dentro para fora. Caminho a Cristo, páginas 23. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Ou seja, eu fico triste com aquela má ação e eu decido me afastar da mesma. Desejado de todas as nações, páginas 388. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere reforma. Enfatizando de novo que já havíamos comentado, nós devemos, a pessoa que se arrepende genuinamente, ela se reforma. Deus reforma essa pessoa, para falar a verdade. Patriarcas e Profetas, páginas 409. O verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado, é uma decidida renúncia ao mal. Ou seja, a pessoa, além de ficar triste por aquela má ação, ela decide, igual Daniel no capítulo 1, versículo 8, do livro em que ele escreveu, ele disse que ele decidiu em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então a pessoa que está verdadeiramente arrependida, que compreende a obra do arrependimento que procede de Deus, ela tem uma mudança, ela se decide, não vou cometer aquela má ação, porque a quem a má ação vai ofender? A Deus. Davi no capítulo 51 de Salmos, ele vem dizendo que somente a ti, Deus, somente a ti pequei e fiz o que era mal aos seus olhos. Então a pessoa mais ofendida é Deus. Todo o universo nos contempla, somos espetáculos. Então, uma vez que eu venho dizendo sou cristão, conheço a Deus e venho fazendo más ações, apenas a Deus desonramos. Nós não enganamos a Deus, nem ao universo e aqueles que nos contemplam, mas apenas nos enganamos. Queria mostrar para os irmãos mais alguns frutos de arrependimento em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, Paulo descreve alguns frutos do arrependimento da igreja de Coríntio. A igreja de Corinto, eu não sei se os irmãos sabem, foi uma igreja extremamente problemática. Uma igreja que cometeu pecados que escandalizou até os ímpios. Até os coríntios ali, as pessoas pagãs ficavam escandalizadas pelos pecados da igreja e se diziam ser cristãs. Então Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios com muita repreensão, com dureza, repreendendo as más ações da igreja, com muita energia. Paulo foi muito enérgico em sua primeira carta e, graças a Deus, trouxe bons frutos. A segunda carta de Coríntios vem mostrando que a igreja chegou a um arrependimento, entendeu a mensagem de Paulo, e no capítulo 7, a partir do versículo 8, ele vem descrevendo: portanto, ainda que vos contristeis com a minha carta, não me arrependo. Ainda que a igreja ficou triste com a carta de Paulo, ele não se arrepende. Embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, agora ele fica feliz. Não porque fostes contristados, ficaram tristes, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para o quê? Para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo
opera a morte. Ou seja, o fruto do verdadeiro arrependimento opera a salvação, a vida. E o fruto do falso arrependimento opera a morte. Ele continua dizendo, porque no versículo 11, porque quanto cuidado produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Olha agora os frutos, que apologia, né, que defesa, né, talvez defesa na fé. Os coríntios ficaram mais zelosos, defendendo a fé. Que indignação, que santa indignação. Ellen White comenta sobre a santa indignação. Que temor, que saudades, talvez saudades de ser reconstituído a antiga conduta. Que zelo, que vingança, vingança de vindicar. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Então aqui Paulo descreve os frutos que a igreja de Coríntio teve, alcançaram, né, com o arrependimento genuíno. Eu queria agora explorar um pouco, eu separei 3 exemplos do falso arrependimento e 3 exemplos do verdadeiro arrependimento. Personagens bíblicos, né, que pecaram e conseguiram alcançar verdadeiros e falsos arrependimentos. Vamos para Daniel 4. Vamos ver primeiro os personagens que alcançaram um verdadeiro arrependimento. Daniel capítulo 4, a partir do versículo 34. Aqui no contexto é o rei Nabucodonosor, um rei ímpio, um rei pagão, um rei orgulhoso, que teve muitas oportunidades de conhecer o verdadeiro Deus, porém negou muitas dessas oportunidades. E ele aqui no versículo 30 do capítulo 4, olha o que ele vem dizendo. Falou o rei, ele, né, Nabucodonosor, dizendo: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha a pompa e o orgulho do rei, não levando em consideração, sendo que uma vez Daniel já tinha exposto a ele que quem estabelece reinos e tira reinos é Deus. E ele não levou em consideração isso. E ele disse que ele próprio fez a grande Babilônia. Ele próprio construiu aquele magnífico império para sua pompa e glória. E olha o que ele segue dizendo: ainda estava a palavra na boca do rei, né, na boca dele, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Ou seja, mal ele estava falando, mal terminou de falar, a consequência já veio, a consequência má. E sabemos da história, por 7 anos Nabucodonosor viveu como um animal. Um homem, né, dito e visto por todos como um ser inteligente, como um ser pensante. Deus o colocou no meio de seres irracionais para que ele alcançasse uma verdadeira razão. E durante 7 anos ele viveu como um animal. Ele viveu louco, insano. E acabado esses 7 anos, olha o que aconteceu. Mas ao fim, versículo 34 do capítulo 4. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. E tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Ou seja, assim que a sanidade tornou a mente de Nabucodonosor, ele já louvou a Deus. E ele continua dizendo: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Ele foi restabelecido no reino. Agora, pois, no reino, no trono, na glória, ele agora bendisse a Deus. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu,
porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aqui Nabucodonosor ele demonstra também um indício do verdadeiro arrependimento. Tem muitas pessoas que, quando sofrem algum mal, elas se prostam ao arrependimento. Porém, é só aquela condição ruim ser removida que elas volvem às suas más ações. E Nabucodonosor não. Nabucodonosor foi tirado do meio dos animais, do meio da insanidade. Foi restabelecido no seu trono, toda a sua glória e pompa retornou. Mas mesmo assim, ali no meio da glória e da pompa e da riqueza, ele louvou e bendisse a Deus. Ele permaneceu fiel. Vamos agora para Crônicas 33. Vimos o primeiro exemplo, segunda Crônicas 33. Vimos o primeiro exemplo de um personagem que foi mau, porém alcançou um verdadeiro arrependimento, que nem israelita foi, diga-se de passagem. Vamos para o nosso segundo exemplo de um personagem que cometeu péssimas ações, porém foi achado justo e se arrependeu. Para mim é um dos melhores exemplos, Manassés. Manassés, ele foi filho de um bom rei. Ele foi filho de Ezequias. Porém, ele foi um péssimo cidadão, um péssimo judeu, um péssimo rei. Vamos ler a partir do versículo 2 do capítulo 33 de 2 Crônicas. E aqui já vem dizendo: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Eu quero ler aqui as ações de Manassés para vermos a profundidade que esse cidadão mergulhou no pecado. Versículo 3. Por quê? Porque ele foi ruim? Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos Baalins, e fez bosques, e prostou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. E edificou altares a todo o exército do céu, em ambos os átrios da casa do Senhor. Ou seja, ele trouxe a apostasia para dentro do templo, para dentro da igreja. Imagina só hoje você num sábado ir adorar a Deus e tiver uma estátua ali de Shiva, uma estátua de um deus pagão, um deus qualquer, e as pessoas ali se prostrando, adorando símbolos astronômicos, místicos, e as pessoas ali cultuando a Deus e ao mesmo tempo cultuando deuses pagãos, deuses falsos. Foi a esse estado que esse rei Manassés levou a nação. E fez ele também passar, versículo 6, fez ele também passar seus filhos pelo fogo. Ele sacrificou seus filhos no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, o equivalente a hoje à macumbaria, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhe ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá, todo o reino de Judá, e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Manassés conseguiu ser pior do que os pagãos. Se você estudar o contexto, o que eram as civilizações cananitas, vocês vão se assustar. E Manassés conseguiu ser pior do que essas nações, ter os costumes piores.
Vamos continuar no versículo 11. Versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, através dos profetas. E o versículo 11. Assim o Senhor trouxe a eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Peraí, nem parece aquele rei, né? Nem parece aquele rei que matou seus próprios filhos, levou a apostasia generalizada tanto para todo o reino, até dentro da casa de Israel, dentro do templo de Israel, né? Usou de adivinhações, agouros, e o seu neto, que é Josias, né, quando traz a reforma do templo, ali nos é dito até que existia uma casa de homossexuais dentro do templo. Olha até que ponto chegou a apostasia em Israel. Mas na angústia, no sofrimento, no cativeiro, esse rei ímpio conseguiu contemplar a Deus. Né? No versículo 12 diz que ele se angustiou e orou deveras, orou muito ao Senhor seu Deus. E se humilhou muito perante o Deus de seus pais. Às vezes achamos que fomos longe demais. Às vezes começamos a racionalizar com o pecado. Satanás começa a sugerir em nossas mentes e achamos que Deus já não pode nos alcançar. Porém, vemos aqui na experiência de Manassés que ele foi longe demais. Mas, no meio da angústia, no meio do cativeiro, ele pôde ouvir o Espírito Santo. No versículo 13 segue dizendo: e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e Deus tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Ó, Deus restabeleceu, igualmente a Nabucodonosor. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha que lindo. Aqui que Manassés conheceu a Deus. Manassés teve um bom pai, né? O seu pai reformou ali o templo, seu pai reformou ali a nação, foi um bom rei, um servo do Senhor fiel. Manassés conheceu pessoalmente o profeta Isaías. Diga-se de passagem que o assassino de Isaías foi Manassés, né? Manassés matou Isaías assim que assumiu o reinado. E ele não conheceu a Deus nessas sublimes ocasiões. Teve muitas ocasiões ali para ele conhecer a Deus, mas ele conheceu a Deus ali no cativeiro. E quando Deus o restabeleceu ao seu reino, né, aí nos é dito: então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aí começa a reforma. E depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel, e levantou muito alto também, e pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, olha a reforma, e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor. O altar do Senhor estava desfigurado. E ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse, além dele se converter, né, reformar ali a situação que ele tinha deformado. Agora ele baixa decretos, ele fala: não, agora a nação serve a Deus, esse é o verdadeiro Deus. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Né? Então nós vemos aqui a conversão de Manassés, e que o arrependimento também estava disponível a ele. Vimos que o arrependimento de Nabucodonosor foi permanente e não arrependimento parcial, passageiro. E igualmente, Manassés também pôde provar esse tipo de arrependimento. Ele foi restabelecido a sua glória e ele permaneceu. E ele mostrou mais indícios ainda, ele reformou toda a nação, o que já havíamos lido anteriormente.
Vamos ver o nosso terceiro exemplo em 2 Samuel 12. O rei Davi, o rei segundo o coração de Deus, né? Porém vacilou muito, né? A partir do versículo 7, aqui contextualizando, Davi havia cobiçado, adulterado, matou, mentiu e omitiu. E viveu ali aqueles momentos como se nada tivesse acontecido. Porém, a Bíblia nos traz indício que ele estava secando os ossos por dentro. Porque uma vez que cometemos pecados conhecidos, acariciados, e não nos arrependemos, aquilo com o tempo se torna uma bola de neve, pode nos levar à depressão, à mágoa, à angústia. E Davi, ele revela que até os ossos dele estavam se secando, mas aparentemente ele estava lá, bem. E a partir do versículo 7 do capítulo 12 de 2 Samuel, Natã traz a mensagem, né, no capítulo 12, e Davi se condena, fala, este homem tem que morrer. E Natã diz, no versículo 7, então disse Natã a Davi, tu és esse homem, Davi. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio e também te dei a casa de Israel e a de Judá. E se isto fosse pouco, mais e mais acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora vem a consequência do pecado de Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, ó, mais consequências, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o sol, perante toda a nação. Então Deus revela o pecado de Davi, se torna ali conhecido, e além disso, Deus traz severas consequências. Conhecemos a história. A vida de Davi foi assim muito frustrante, né? Como um pai, ele foi péssimo, né? Ele praticou poligamia, né? Ellen White diz em Patriarcas e Profetas que ele desde então do seu pecado, que foi revelado e ele se arrependeu, ele viveu uma vida assim meio que triste, abatida, né? Então essas foram as consequências, e aqui Deus traz consequências trágicas. E olha a atitude de Davi. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, ponto. Davi só diz isso. Depois de todo esse discurso, depois de saber tudo o que vai acontecer, e uma vez que Deus fala, ele não é homem que mente, ele cumpre, e cumpriu, Davi apenas falou assim, pequei. Davi confessou. Davi ele não tentou racionalizar, eu pequei porque Betseba estava de maneira ali a me conduzir, a me seduzir, estava de maneira a se expondo. Não, ele não tentou defender, uma vez que justificar o pecado é defendê-lo. Mas Davi, ele apenas falou, pequei, e ponto. E Natã continua dizendo que Deus perdoaria o pecado de Davi. Né? Então, e Davi em Salmo 51, ele vem trazendo aquela oração ali de Davi em Salmo 51, é depois de tudo isso aqui. Né? Depois que ele chegou depois que Natã trouxe à tona o seu pecado, aí ele escreve o Salmo 51.
né? E ali ele diz que pecou somente a Deus e ele deseja ser restituído de novo, né? A posição que ele tinha perante Deus, ele deseja, né, que Deus o lave, o purifique, né, que limpe o pecado dele, porque a iniquidade dele sempre está diante dele. E no Salmo 51, indico que vocês possam ler para contemplar mais a obra do arrependimento na vida de Davi. Vamos agora ver 3 personagens que obtiveram um arrependimento, porém o falso arrependimento. Mateus 27. Mateus 27, vamos começar com o grande traidor, Judas Iscariotes. Mateus 27, versículo 3. Lá segue dizendo: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. Vemos que existe realmente um falso arrependimento, porque Judas se arrependeu. Trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. E ele disse: pequei. Ele confessou também. Além dele ter alcançado certo arrependimento, ele confessou. E ele diz: pequei traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Olha o fruto que o arrependimento de Judas trouxe. Então aqui podemos contemplar que não foi um verdadeiro arrependimento, mas sim um falso. Ele chegou, né, a confessar, ele chegou a dizer que estava arrependido, porém ele não conseguiu confrontar o pecado dele. Ele deu cabo à sua vida. Outra pessoa que traiu a Jesus, que de certa forma foi um traidor também, Pedro. Pedro, ele ali com a sua maneira de pensar, não, eu estarei ao teu lado até a morte. E Jesus diz: você não vai estar. Ele diz que vai estar, e lá na frente ele viu que realmente ele não conseguiu estar ao lado de Cristo quando Cristo mais precisava dele. Ele além de negar a Jesus, as pessoas disseram: não, mas você fala igual ele. E ele começou a mudar a maneira de falar dele, a maneira que ele tinha aprendido com o mestre. Ele começou a dissimular. Foi uma certa traição. E lá na frente, o que ele faz? Ele se arrepende. Jesus pergunta 3 vezes para ele: Pedro, você me ama? E as 3 vezes ele diz: sim, Jesus, te amo. Então ele pôde pensar, ele pôde refletir e chegar num arrependimento. E foi um grande apóstolo. Vamos ver nosso segundo personagem, Êxodo 8, Faraó. Faraó chega a ser hilário, o arrependimento de Faraó. Capítulo 8, versículo 8. Nas pragas, nas pragas das rãs, Faraó diz o seguinte, Êxodo capítulo 8, versículo 8. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois que tirar, deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme Faraó disse. E olha o que aconteceu no versículo 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então foi retirado ali a consequência, Faraó tornou o seu pecado. E aqui na 4ª praga das moscas, no versículo 25 do mesmo capítulo, diz assim: então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai ao Senhor vosso Deus. Mas tirem as pragas de mim. E no versículo 31, olha o que ele diz: e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, os enxames de moscas se retiraram de Faraó e dos seus servos e do seu povo, e não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Vamos para o capítulo 9, versículo 27, na 7ª praga. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei
pequei. Agora ele chega e confessa. E olha o que ele fala: o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. E no versículo 34 ele diz: vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Deus tira a consequência, torna a pecar. Deus envia de novo uma má consequência, ele pede para tirar e assim vai, sucessivamente. Então é um grande exemplo de um falso arrependimento. Quantas pessoas, né, quantos de nós, às vezes nós mesmos, aplicando no ser humano de hoje contemporâneo, quantas vezes nos encontramos em situações delicadas, né, e igual Manassés, e vamos a Deus buscar arrependimento, consolo, e uma vez que Deus nos consola e retira ali, nos ajuda, e tornamos a pecar de novo. Vamos agora para Gênesis 27. Vamos ver o exemplo de Esaú. Esaú foi, assim, um homem muito devasso, um homem que não era comprometido com a espiritualidade, mas apenas com os prazeres seculares. Negou sua primogenitura e quando caiu a ficha do que ele fez, olha o que aconteceu no versículo 34 do capítulo 8 de Gênesis. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Então ele bradou, ele chorou, ele tentou ali através da emoção, das lágrimas, dos sentimentos, né, buscar o arrependimento. E olha o que Paulo acrescenta em Hebreus 12. Hebreus 12, a partir do versículo 16, diz: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Não é com sentimentalismo, não é com lágrimas, não é com choro que vamos conseguir buscar o arrependimento. Esaú não conseguiu achar lugar de arrependimento através do sentimentalismo. A profeta do Senhor acrescenta alguns detalhes a mais sobre esta ocasião. Patriarcas e Profetas, página 124. A primogenitura que ele tão descuidadamente dera em troca, não a poderia readquirir agora. Por um manjar, ou seja, por uma satisfação momentânea do apetite, o qual nunca fora restringido, Esaú vendeu sua herança, mas quando viu sua loucura, quando caiu a ficha, era demasiado tarde para recuperar a bênção. Não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A Esaú não foi excluído o privilégio de buscar o favor de Deus pelo arrependimento, mas não podia encontrar meios para recuperar a primogenitura. Sua mágoa, olha onde está o problema, de Esaú e de muitos seres humanos. Sua mágoa não se originava da convicção do pecado, não desejava reconciliar-se com Deus, entristecia por causa dos resultados de seu pecado e não pelo próprio pecado. Ele não chegou a um nível que Davi chegou de sentir a vileza do pecado, né? O peso, o que o pecado faz. No capítulo 51 de Salmos, Davi até diz sobre justificar a Deus perante o universo, ali no versículo 4 do capítulo 51 de Salmos. Saul não conseguiu alcançar isso. Por quê? Porque ele apenas se entristeceu pela consequência. E que consequência teria? Uma vez que ele perde os direitos de primogenitura, a primogenitura, o primogênito, ele herdaria tudo de seu pai. Ele seria dono da sua casa, de seus servos.
E ele perdeu tudo isso. Não só a bênção espiritual, mas a bênção material também repousava sobre a primogenitura. E Esaú ficou entristecido por este motivo, e não pelo pecado em si. Então Esaú se comoveu por conta das consequências. E ele tentou ali, através de todo o sentimentalismo, choro, lágrimas, clamor, alcançar algum tipo de arrependimento, porém, ele não alcançou. Sabe por quê? Porque o arrependimento, meus irmãos, o arrependimento, ele não procede de mim. Eu não posso fabricar um arrependimento. Eu não posso tirar um arrependimento aqui do meu coração, do meu rim, do meu pâncreas. Não existe arrependimento aqui. O arrependimento, ele é de procedência divina. Em Atos, capítulo 5, versículo 30, olha o que nos é dito. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ou seja, Deus que dá o arrependimento. Em Atos 11, 18, ele vem trazendo o mesmo conceito. E ouvindo estas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então quem concede o arrependimento, meus irmãos, é Deus. É muito perigoso, meus irmãos, eu sair dos caminhos do Senhor pensando que lá na frente eu vou me converter, que lá na frente eu vou me arrepender. O dia do arrependimento é hoje. Hoje o juízo está acontecendo. Hoje os livros estão abertos. Hoje é o dia de fazermos uma obra em prol do arrependimento. Hoje é o dia de meditação, um dia de afligir nossas almas. Em Israel, o dia da expiação, quem não fosse achado em aflição de alma, em meditação, era extirpado da nação. E hoje é esse dia, e é o dia real. Aquilo só era sombra de hoje. Então é muito perigoso, meus irmãos, eu achar que eu posso viver uma vida entregue aos prazeres e que quando eu tiver velho, quando eu chegar a tal idade, eu vou me arrepender. Não é assim, meus irmãos. Eu não produzo o arrependimento. O arrependimento não está em mim. O arrependimento tem que ser buscado, porque é Deus que dá. Não vem de mim. O arrependimento não é uma... Se fosse assim, ele seria um obstáculo. Porque primeiro eu preciso me arrepender para depois chegar a Deus, mas é o contrário. Deus que dá o arrependimento. Então nos acheguemos a Deus para que Ele nos dê o arrependimento. Queria ler uma citação em Caminho a Cristo, páginas 26, que diz o seguinte: assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos arrepender-nos sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. Cristo é a fonte de todo bom impulso. Ele unicamente é capaz de implantar no coração a inimizade contra o pecado. Todo desejo de verdade e pureza, toda convicção de nossa própria pecaminosidade é uma evidência de que seu Espírito está operando em nosso coração. Ou seja, Deus que tem que operar. Não espere que eu ou que você sejamos bons o suficientes para produzirmos arrependimento, vontade, conversão. Todo bom impulso emana de Cristo. Ele é a fonte, não somos nós. Deus nos concede o arrependimento, meus irmãos, e o elemento que Deus usa para comover o coração do homem, para constranger o nosso coração, é a sua bondade. Como Paulo descreve em Romanos 2,4, que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. E essa bondade, nada mais, nada menos, é do que a cruz de Cristo. Queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Zacarias. Zacarias 12. Aqui vem nos dizendo o que é a bondade de Deus.
Zacarias capítulo 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olha, Deus, partindo de Deus aqui, a atitude de Deus que está derramando aqui o seu espírito, o seu dom. E olharão para mim, a quem o quê? A quem transpassaram o Cristo crucificado, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Obviamente, todos que estão nos assistindo não têm filhos. Eu tenho 2. Deus me deu o privilégio de ter 2 filhos. E você que é pai, que é mãe, imagina o seu primogênito, o seu único filho, padecendo, sofrendo. É a esse ponto que Deus quer que cheguemos a raciocinar. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rimon no vale do Megido. E a terra pranteará, cada família à parte, depois que contemplar o Cristo crucificado. A família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Simei à parte, suas mulheres à parte, e todas as demais famílias remanescentes, cada família à parte e suas mulheres à parte. Aqui podemos contemplar que se a nação olhasse a cruz, teria uma conversão generalizada, desde Davi, que é o rei, o dirigente da nação, até Natã, até Levi, que é o sacerdócio, os líderes espirituais, até as famílias remanescentes da nação. Desde o mais alto ao menor grau, seria constrangido em olhar a cruz. Queria ler uma citação em Caminho a Cristo, página 26 e 27. Cristo tem de revelar-se ao pecador como Salvador morto pelos pecados do mundo. E ao contemplarmos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário, começa a desdobrar-se em nosso espírito o ministério da redenção. E a bondade de Deus, que é o Cristo crucificado, nos leva ao arrependimento. Morrendo pelos nossos pecados, Cristo manifestou um amor que é incompreensível, e esse amor, ao ser contemplado pelo pecador, abranda-lhe o coração, impressiona-lhe o espírito e inspira-lhe a alma à contrição, ao arrependimento. Ou seja, é de Cristo que emana todo bom impulso. Cristo é a fonte. E uma vez que contemplarmos Cristo na cruz, entendermos a obra do arrependimento, então chegaremos ao auge que Deus quer para o seu povo. O auge do arrependimento, que está relatado em Ezequiel, capítulo 36, versículo 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Que profundo, irmãos! Esse é o auge do arrependimento. Será que eu e você, eu queria terminar com essa pergunta, será que eu e você, será que nós chegamos a tal ponto de termos nojo, de termos abominação pelos nossos maus feitos? Será que conseguimos contemplar em nossas más ações o martelo que prega as mãos de Cristo? Terminaremos aqui então com essa pergunta, que possamos refletir se chegamos a tal ponto. Foi um prazer aqui compartilhar com os irmãos esse tema e vos aguardo no nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe.